Olá, gente querida! Bora lá celebrar mais um dia especial de outono, este maravilhoso outono. São tantos os dias lindos e ensolarados que temos tido que já começa a ter uma nuvenzinha de preocupação no horizonte com a falta de chuvas e água e com os problemas consequentes de falta de água e energia que isso pode causar. Oremos para que não tenhamos mais essa dificuldade se avizinhando. Bem, hoje eu gostaria de começar pela senha do Novo Testamento, que é do primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos. Isto porque fala de um momento especial, celebrado pela igreja neste dia, a Ascensão. Nem mais tanto, né? Porque com o amplo processo de descristianização do mundo ocidental, estas datas começam a ser esquecidas e colocadas apenas na prateleira da história. No querido e pequeno município no qual eu nasci, em Ivoti, a 57 quilômetros de Porto Alegre, continua sendo feriado nesse dia. Enquanto a parte católica do município é contemplada com o feriado de Corpus Christi, os evangélicos têm o feriado da Ascensão. No fim, todos comemoram dois momentos importantes da história da fé cristã e dos seus valores. Mas, atualmente, para a maioria, são apenas mais dois feriados. E na medida em que esses valores cristãos vão sendo esquecidos e substituídos, chegará o dia em que também esses feriados serão suprimidos, pois não farão mais sentido algum. Assim como, por exemplo, a lembrança no dia de hoje da abolição da escravatura. 13 de maio, com a assinatura da Lei Áurea, em 1888. Neste dia, o Brasil deixava de ser um dos últimos países a permitir a famigerada condição de explorar seres humanos como escravos. Estranhamente, esta data importante também não deve mais ser comemorada nem lembrada. Vocês podem ver quem vai falar dela no dia de hoje nos noticiários. Por razão das novas filosofias de identidade, do politicamente correto, tanto este dia como o dia do índio, o dia do descobrimento do Brasil, estão sendo riscados do mapa. Bem, eu volto à palavra do dia, de Atos, capítulo 1, versos 6 a 9, com a qual Jesus se despede dos seus discípulos, dizendo: os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas essas palavras, Jesus foi elevado aos céus, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. É um texto um pouco mais longo hoje, mas muito visual e importante. Ele fala deste último momento, das últimas palavras de Jesus antes da sua ascensão. E o que temos aí? Vemos os discípulos ainda pensando na dimensão meramente humana e política na qual esperavam o reino de Deus. Quando o reino de Israel será restaurado? Sua autonomia política, territorial? Eles ainda não haviam entendido as palavras da nova aliança acerca do novo Israel espiritual, universal,
e eterno. Jesus diz para eles que não deve ser esta a sua preocupação, e sim que a sua missão, visão e foco dali em diante deveria ser a evangelização do mundo. Começando dali onde estavam e chegando aos últimos recantos da terra. Ele repetia as palavras anteriores já ditas e registradas nos evangelhos. Ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações. Para tanto, precisavam esperar pelo Pentecostes, porque sozinhos não iriam e nem conseguiriam. Este revestimento do alto, com o poder e a presença do próprio Espírito de Deus, não só se fazia necessário, como seria vital para capacitar os discípulos de Jesus para a sua obra e tarefa, daquele tempo até os dias de hoje. Hoje, portanto, é dia de relembrarmos essas palavras e a importância fundamental de sermos revestidos da mesma força e poder em nossa missão e vida, pois sem o Espírito de Deus, também nós não seguiremos adiante, submergiremos diante das lutas e das grandes batalhas que são próprias do nosso tempo. Existe uma grande luta espiritual em curso. Grandes batalhas se avizinham, que cobrarão um alto preço de todos, se elas não forem enfrentadas. Como o preço enfrentado ontem, por exemplo, por 4 irmãos nossos, integrantes do mesmo corpo de Cristo, que foram decapitados em Kalimago, na Indonésia, por radicais islâmicos, simplesmente por serem cristãos. Uma realidade que ainda não conhecemos em nossa sociedade ocidental. Ainda somos livres para celebrar datas como a Ascensão de Nosso Senhor, proclamar toda a sua beleza e virtude e nos alegrarmos por podermos viver a nossa fé nele, sem maiores constrangimentos. Mas também a cada um de nós cabe a tarefa de lutarmos para que isto assim continue. Uma terra de pessoas livres, sem nenhum tipo de escravidão. Pois onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E assim deve ser. E para aqueles que vivem em terras onde isto não é a realidade, fica a promessa da senha do Antigo Testamento, de Sofonias 3, 19 e 20. Ao mesmo tempo vou me livrar de todos os que tornaram a vida de vocês miserável. Vou curar os mutilados e trazer para casa os desabrigados. Nos países em que foram odiados, agora serão venerados. No dia do juízo, vou trazer vocês de novo para casa. Uma grande reunião de família. Vocês serão famosos e honrados em todo o mundo. Vocês verão isso com os próprios olhos. Todas aquelas tristes despedidas transformadas em reencontros. É a promessa do Eterno. Que a cumpras, Senhor. Um forte abraço e até amanhã, se aquele que subiu ao céu assim o permitir. Até lá.